5 passos para minimizar a briga de sono, a luta contra o sono que o bebê faz. Primeiro passo vai ser você focar nos sinais de sono do seu bebê. Então, essa missão, você tem a missão, por isso que eu perguntei aqui, teve muita gente que escreveu, que falou os sinais de sono que o bebê dá. Se você ainda não sabe o sinal de sono que o seu bebê dá, você vai, a partir de agora, observar. E você vai anotar os sinais de sono que o seu bebê te dá. Coça o olho, sobrancelha vermelha, olho vermelha, pega na orelha, resmunga, quer mamar, fica irritado, fica com o olhar parado. Qual sinal de sono o seu bebê demonstra ter? Esse é o primeiro passo. Passo número 2, você vai focar na janela de sono do seu bebê. A partir da observação dos sinais de sono, você vai conseguir entender e perceber quanto tempo seu bebê consegue ficar acordado. Então, você não vai precisar olhar a tabela, você vai observar seu bebê. Falar, nossa, doutora Lara, eu descobri que meu bebê antes, às vezes ele ficava a manhã inteira sem tirar a soneca. Agora que eu comecei a observar os sinais de sono, eu comecei a perceber que ele não aguenta mais do que 1h30, 2 horas, 3 horas, enfim, cada bebê tem sua janela de sono. E aí eu comecei a botar essa sonequinha da manhã. E isso já ajudou muito o sono noturno, já diminuiu os despertares. A gente sabe que os despertares noturnos são reflexos da rotina diurna. Então, quando você observa os sinais de sono, você já tem o passo número 2 facilitado aí na sua mão, que é saber qual a janela de sono ideal para o seu bebê. E aqui, gente, quando a gente fala de janela de sono ideal, faz uma pausa aqui agora, escuta o que eu vou falar. A janela de sono não é fixa, não é igual. Ela pode mudar ao longo do dia e ela vai mudar também ao longo dos dias. Então, a primeira janela de sono, ou seja, o bebê acordou, a primeira soneca, quando ele for tirar, geralmente essa primeira janela de sono, ela é mais curta, 1h, 1h30, depende da idade do bebê. Mas essa primeira janelinha, geralmente, ela é mais curta. Então, digamos que o bebê acordou às 7, e aí a primeira janela ele já estava com sono 8 horas, 8 horas ele dormiu, acordou 9. Essa segunda janela, a tendência é que ela já seja maior, que ela dure mais do que 1 hora, já que a primeira janela foi de 1 hora. Então, às vezes, vai durar 1h30, 1h40. Você vai ver que a janela é diferente. A terceira, maior ainda. Geralmente, ao longo do dia, as janelas de sono elas vão aumentando. Ou elas podem ficar iguais também, depois da primeira. A primeira, geralmente, mais curta, as outras em torno de igual, 2 horas, 2 horas e meia. E outra coisa que vocês precisam estar atentas é que, se o bebê não tirou uma soneca efetiva, se o bebê dormiu 20 minutos, 15 minutos, essa soneca não foi efetiva. Ou seja, a janela de sono ideal dele, que você já percebeu que é em torno de 2 horas, por exemplo, com essa sonequinha que não foi efetiva, ela vai ser menor. Então, ao invés do bebê dormir com 2 horas acordado, ele vai dormir com 1 hora, 1h30. Então, vocês conseguem entender que não tem nada rígido? Você vai observar o seu bebê dia a dia. Tirou soneca curta, a janela fica mais curta. Tirou soneca boa, a janela vai ficar a ideal, que você já percebeu aí, que é em torno de 2 horas. Bebezinho cresceu, passou por salto de desenvolvimento, essa janela de 2 horas vai aumentar. 2h10, 2h20, 2h30, e você vai perceber. Como é que fica fácil para você estar sempre ajustando a rotina do bebê? Olhando para o bebê, focando nos sinais de sono do bebê. Você vai perceber que aquela janela de sono de 2 horas, que você deitava o bebê aqui e ele dormia na mesma hora, daqui a pouquinho o bebê começou a brigar para dormir. Não quer dormir, tá ativo, você não identificou nenhum sinal de sono próximo das 2 horas. E aí você vai fazer assim, ó, a anteninha ligou. Não tá mais com a janela de sono de 2 horas, não. Essa janela de sono tá aumentando. E agora eu vou esperar um pouquinho mais. Vou colocar para dormir com 2h10, 2h20. Vou observar aqui quando é que o bebê dá sinal de sono. Então, gente, a chave é conexão. A chave é olhar para o bebê de vocês. Ver a evolução do bebê, ver de fato essa janela aumentando. Então, passo número 1, sinais de sono. Quais são os sinais de sono do meu bebê? Passo número 2, qual a janela de sono ideal do meu bebê? Passo número 3, rituais relaxantes. Você quer que o seu bebê tire uma boa soneca durante o dia, que o seu bebê tire a soneca longa, de 50 minutos, 1 hora, 1h30, cada bebê é único, cada bebê tem sua janelinha aí, tem seu tempo de soneca, que também vai mudando ao longo dos meses. Mas você quer que o bebê tire uma soneca efetiva de no mínimo 40 a 50 minutos, que é uma soneca efetiva, foca nos rituais relaxantes, principalmente se o seu bebê é um bebê de personalidade difícil, é um bebê mais que quer brincar o tempo todo, explorar o ambiente, é um bebê que não quer dormir de jeito nenhum. Terceiro passo, focar nos rituais relaxantes, banho, passeio, ruído branco, ambiente escuro,
cantigas, ninar, foca no ritual que mais relaxa o seu bebê, certo? Passo número 4, focar no ambiente adequado. Não adianta você fazer todo o ritual relaxante, identificou o sinal de sono, identificou a janela de sono, fez um ritual relaxante e botou o bebê para dormir num ambiente que não está adequado para ele. Um ambiente onde ele não se sente seguro, um ambiente onde ele sente calor ou frio, onde a luminosidade está atrapalhando ele a tirar soneca, o barulho está atrapalhando ele tirar soneca. Então, você precisa também fazer com que o ambiente esteja adequado. Se você mora numa casa barulhenta, coloca um ruído branco, barulhinho ali para ficar, ó, no pé do ouvido do bebê, barulhinho lá de secador de cabelo, batimento cardíaco, enfim, batedeira, tem cada barulho de ruído branco, tem cada bebê que se adapta a cada barulho de ruído branco que tá fora do gibi. Tem cada ruído branco, a maioria gosta de secador de cabelo. Deixa ali o barulhinho contínuo. Os barulhos ao redor, eles vão ser mascarados pelo barulho do ruído branco. Isso ajuda muito o bebê a, de fato, não ficar ligado num barulho que aconteceu ali, um copo que caiu, uma coisa que aconteceu, que ele acordaria, porque o sono do dia é mais leve do que o sono da noite. Você pode usar o ruído branco tanto de dia quanto de noite, certo? E o último e quinto passo é você pegar consistência na rotina. Não é um dia, eu sempre digo isso, principalmente para as mamães que decidem entrar para a assessoria, eu já falo lá na primeira aula, já falo aqui, já nas lives de aquecimento. Não adianta você querer uma mudança do seu bebê. Ah, fiz uma rotina perfeita hoje, o meu bebê tem a obrigação de dormir a noite inteira hoje. Não é assim que funciona. O bebê não é robô. Então, o que vai fazer o seu bebê dormir a noite inteira, o que vai fazer o seu bebê diminuir os números de despertares é a consistência na rotina. É uma rotina maravilhosa todos os dias. Então, se hoje você conseguiu as sonecas maravilhosamente bem, você já pode até diminuir os despertares de 7 para 5, ou não, viu? O bebê às vezes está tão acostumado, habituado a ter aquele sono ruim à noite, que às vezes demora para ele dar uma pausa ali. Mesmo com a rotina do dia ajustada, ele pode demorar um pouquinho para que o cérebro dele entenda que agora ele pode dormir, que ele não está mais em efeito vulcânico. Então, foca na consistência, em fazer o ajuste da rotina todos os dias. E aí, com uma semana, 10 dias, você vai começar a colher os resultados. Então, seta a sua expectativa para 10 dias. Geralmente acontece antes, mas seta para 10 dias. Eu vou fazer 10 dias isso aqui, de forma igual, direitinho, rotina, ritual, blá, blá, blá. 10 dias para que o sono do meu bebê comece a melhorar. Bota isso na sua cabeça. Geralmente melhora antes, mas é bom você ter uma expectativa um pouquinho lá para você não se frustrar, para você ir devagarzinho. Tá? Então vamos recapitular aqui para quem entrou aqui no finalzinho, os 5 passos para você fazer com que o bebê lute menos na hora de dormir. Passo número 1, observar os sinais de sono do seu bebê. Passo número 2, identificar qual a janela de sono ideal do seu bebê. Passo número 3, focar em rituais relaxantes. Passo número 4, focar no ambiente adequado de sono. E passo número 5, pegar consistência nessa rotina. Certo, meninas?